Ô Daniel, eu que agradeço o convite, é uma honra estar no seu canal e eu tenho assistido algumas lives, algumas apresentações do seu canal. Eu sei que aqui já passaram pesos pesados aí das pesquisas em torno da Bíblia, etc, etc. Então, eu me sinto honrado do seu convite e a Juliana também já me falava do seu canal, muito bem do seu canal, e ela falou, pô, falei de você pro Contígio, né, tal. Então, fico honrado, viu, ô Daniel, pelo convite. E, e assim, Daniel, bom, eu vou fazer um resuminho rápido, né, para a gente não ficar. É da sua formação, você tem uma Isso, graduação. É isso aí. isso, é. Então, no histórico, né, vamos dizer assim, de pesquisa, eu comecei na teologia. Engraçado, né? A gente começa na teologia com aquelas indagações a respeito da Bíblia, né? Querer estudar a Bíblia e tal. E aí é engraçado que a própria teologia vai te levando a outros caminhos, né? E as pessoas não percebem que como a teologia também é importante nesse sentido. Embora aqui no Brasil a gente sabe que tem gente fazendo má teologia, né? Que você mencionou alguns grupos aí, inclusive a respeito do livro que você apresentou, de grupos fundamentalistas e tal, né? Então a gente tenta fugir dessas linhas mais radicais. Mas então, Daniel, aí eu estudei teologia numa universidade presbiteriana lá do Mackenzie, né? Aí fiquei 4 anos lá e eu aprendi muita coisa interessante, hebraico, grego, né, tal. E depois fui para o mestrado. No mestrado, o Daniel, eu estudei um sítio arqueológico que hoje fica lá na Síria, esse sítio. Na Síria que está tendo todas aquelas, né, aquelas questões políticas atualmente, que é o sítio de Ugarit. E qual que é a importância desse sítio, Daniel? É porque diversos textos, né, artefatos foram descobertos lá, mas alguns textos de cunho religioso. E, inclusive, eu fiz uma análise comparativa com alguns deuses e deusas que aparecem na Bíblia hebraica, por exemplo, Baal, Deus El, Deus Asherá, né, sabe, diversas outras divindades, que nós só tínhamos algumas informações do texto bíblico, e aí essa descoberta abriu um mundo para a gente, né, porque a gente viu que não era bem assim. A Bíblia, às vezes, tem um olhar pejorativo para essas divindades, mas por outro lado, nessas documentações, o olhar era positivo, inclusive para Baal, né, que é um deus bastante visto negativamente na Bíblia hebraica. Posteriormente, Daniel, meu interesse foi trabalhar os grupos no doutorado, né? Quais eram os grupos responsáveis, que a gente vai até conversar um pouquinho aqui, sobre a questão de composição dos personagens da Bíblia, as questões de como que esses grupos se formaram para colocar um pouco das suas ideias dentro do que nós chamamos ali daquela grande biblioteca chamada Bíblia Hebraica. Enfim, aí eu estudei, então, um grupo sacerdotal e como que esse grupo constrói a figura de Moisés, lá no período persa, no quarto século antes de Cristo. Que aí depois também, se você quiser, a gente pode dar uma pitadinha sobre essa figura, né, como Moisés foi construído, né, esse período aí do quarto século antes de Cristo. Enfim, então você vê que e essa diferença, Daniel, isso é muito importante, de teologia e ciência da religião. Hoje eu me considero mais um cientista da religião, que trabalha muito as questões da história das religiões, do que propriamente teólogo. Porque o teólogo parte da premissa da fé, da revelação de Deus, né, etc, etc. Então ele já vê a Bíblia, né, com um olhar mais a partir da fé, né? O cientista da religião, não, ele tem que se afastar. Ele pode ser, de repente, um crente, né, um pastor, um padre, mas na hora de examinar a Bíblia mesmo, a Bíblia é literatura, como Homero, como, sabe, Tucídides, toda a literatura do mundo antigo. Então, a Bíblia, para um cientista da religião, ela também é um documento, é uma literatura. Né? A gente não pode entender esses textos como um teólogo entende. Né? Então, tem essas questões metodológicas de como que um cientista da religião olha para a Bíblia e um teólogo olha para a Bíblia, né? Que o São diferentes. teólogo ele já pressupõe a existência de uma divindade que teria interferido nos escritos, ou seja, aquele texto é sagrado. Geralmente, não dá para generalizar, mas assim falar que são todos, né? Mas talvez a maior parte dos teólogos tem esse olhar da Bíblia como um instrumento de comunicação entre o ser humano e Deus. É a maioria, Rogério, que tem esse pressuposto mesmo?
Então, Daniel, os teólogos assumidos, e assim, você tem várias linhas de teólogos, né? Tem até os grupos mais radicais, fundamentalistas, e tem os teólogos mais progressistas, né? Então, eu tenho, por exemplo, colegas que são teólogos progressistas, tal, da teologia da libertação, né? Entre outras linhas da teologia. E eles assumem essa questão de que, né, existe o sagrado, existe um Deus, né? E esse Deus age na história, etc, etc. Então, mas eu tenho colegas, o Daniel, é interessante, que são teólogos, mas eles sabem separar. Eles sabem trabalhar como cientistas da religião, como historiadores também, né? Então, você tem essa separação. Tem alguns que têm a dificuldade, você percebe, né? Então, você tem uma dificuldade de trabalhar, às vezes, o cara é teólogo e tem dificuldade de fazer essa separação, né? Entre o que ele pesquisa no texto bíblico, sem colocar o seu viés religioso no texto, né? Então, também é uma questão complexa. Enfim, mas essa é a diferença, porque às vezes, Daniel, as pessoas não entendem, né, essa separação metodológica entre teologia e ciência da religião. As ciências da religião, ela parte do fenômeno. Então, é aquilo que eu observo, né? Então, se eu vou estudar um grupo pentecostal, por exemplo, como cientista da religião, eu vou observar as nuances desse grupo, as características desse grupo. Eu não vou colocar na minha pesquisa, por exemplo, lá o Espírito Santo está agindo naquela comunidade. Isso é coisa do teólogo. Né? Então, eu vou fazer toda a interpretação científica. Olha, eles entendem, né, que eles estão falando em línguas por conta do batismo do Espírito Santo, né, por conta daquelas questões que eles. Então, eu tento fazer essa separação. Da Bíblia, é a mesma coisa, Daniel, que é a minha especialidade, né? A Bíblia, como cientista da religião, eu tento entender esses autores, né? Então, entender o contexto histórico, as questões antropológicas, sociológicas, a sociedade da época, e assim por diante. Então, por exemplo, se eu analisar a narrativa de Moisés, tem lá ele abrindo o Mar Vermelho, né, o Mar dos Juncos, né, no Êxodo. Eu vou tentar entender, como cientista da religião, o que aquela narrativa significa para aquele grupo que está escrevendo, entende? Não é igual o teólogo, o milagre aconteceu, Deus agindo, né? Isso é coisa do teólogo. O cientista da religião tenta fazer essa interpretação diferenciada, né? Mais científica, vamos colocar assim, né? Não sei se ficou claro essas diferenças, mas Ficou. E aí, no seu trabalho, então, embora você tenha formação em teologia, você acaba atuando bem mais como cientista da religião, com esse olhar, não pressupondo que milagres ocorreram ali, ou que Deus interferiu daquela maneira, ou inspirou os autores dos textos, mas como alguém que traz esse questionamento sobre a história, sobre o que aquele povo passava, a intenção do autor ao escrever o texto e por aí vai, né, Rogério? A intenção é diferente. Não é entender a mente de Deus, é isso, entender a isso. mente dos seres humanos que Humanos, isso. compuseram aquele livro e estavam tendo as suas experiências de vida, né, naquela época. Bem legal, cara, Perfeito. essa diferença ficou bem explicadinha, assim, eu consegui capturar e acredito que quem está assistindo a gente também conseguiu entender. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!